Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Estamos atualmente seguindo a sequência de capítulos do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, no capítulo 50, intitulado Ante o Divino Semeador, a reflexão foi preparada pela Lana Márcia, que daqui a pouquinho vai estar com a gente. O único spoiler que eu dou é que voltamos num tema que já parece muito estudado, a parábola do semeador. Mas sempre que a gente revisita um tema, e com a Lana Márcia não foi diferente, aparecem comentários e reflexões surpreendentes. Fica aí, daqui a pouquinho você segue com a gente. Além disso, a gente sempre ressalta que colocamos uma bibliografia complementar na descrição do podcast. Então, olha aí, a gente sempre coloca os links e isso é o nosso convite para que você venha estudar a doutrina espírita conosco. Então, a gente tem condição de se aprofundar, de ler outras mensagens, ver outros pontos de vista, refletir, enfim. E o segundo convite, também para estudar, é que você participe conosco da nossa live. O segundo momento, que aqui é muito curto, passa muito rápido, ocorre no mesmo dia do lançamento do podcast, no nosso canal do YouTube. Você é o nosso convidado, a nossa convidada mais do que especial. É muito bom estar junto. Se não puder, não tem problema, fica gravado. Também um convite para você ir lá, voltar, assistir, compartilhar os links, enfim, participar conosco do esforço de divulgação. Fique até o final do podcast, participe do nosso momento de oração. Faremos a nossa prece, iniciando sempre com uma poesia de Maria Dolores. Então, dito tudo isso, reforçamos aqui o nosso convite fraterno. Vamos ouvir? Ceifa de Luz, de Emmanuel, capítulo 50, Ante o Divino Semeador. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. Jesus está em Marcos, capítulo 4, versículo 3. Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Lembremo-nos da renúncia exigida à semente, chamada à produção, e que se destina ao celeiro, para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Atirada ao ninho escuro da gleba, em que lhe cabe desabrochar, sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desenfaixa-se das forças inferiores que a constringem, a fim de que os seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal se desenvolve, habitualmente padece o assalto de vermes que lhe maculam o seio, quando não experimenta a alavancha de lama por força dos temporais. Assim, obscura e modesta a planta nascida crê instintivamente na sabedoria da natureza que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza, para frutificar, mais tarde, nos valiosos recursos que sustentam a vida. À frente do semeador sublime, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade vitoriosa e no silêncio do trabalho incessante no bem a que foste trazido. Ergue-te para a luz soberana, na certeza que, através da integração com o amor puro que nos rege os destinos, chegarás, sob a generosa proteção do celeste pomicultor, à frutificação da verdadeira felicidade. Esse texto ilustra o processo de crescimento espiritual
e a nossa relação de espíritos que somos, a lavoura de Deus, com Jesus, o divino semeador, e o Evangelho, que é a semente que precisa germinar em cada coração. Esta não é uma simples história, é a história que enfatiza o processo de evolução do Espírito eterno que somos, rumo à perfeição, que bem sabemos é relativa, e nos convida a uma decisão de deixar que o Evangelho possa ter ressonância em nossos corações, apesar dos desafios e das vicissitudes que enfrentamos. É uma história que faz uma analogia com os 4 tipos de terra e que nos faz refletir como está o nosso coração em relação ao entendimento e assimilação da proposta da Boa Nova. Distraídos, fé superficial ou sufocados pelo apego da matéria, ou já acessíveis a uma renovação interior, tanto no aspecto emocional, físico e espiritual. Como todo ensinamento do Mestre, que é rico e nos oferece várias abordagens, vamos elencar aqui 3 pontos que achamos pertinentes para dialogar: a renúncia e o esforço da semente, provas e dificuldades no caminho, mas também a fé e a persistência no bem. A renúncia e o esforço da semente é a renúncia de si mesmo, como orientou Cristo. Isso implica em abdicar de desejos egoístas, do orgulho e da vaidade, para nos colocarmos a serviço do Cristo. Não significa nos afastarmos das nossas obrigações do cotidiano, mas priorizarmos o nosso progresso espiritual. Não é negar a vida, mas ganhar a verdadeira vida, um propósito superior. A semente, ao ser atirada ao solo, sofre abandono e opressão, o peso da matéria, e precisa de um esforço próprio. Desenfaixa-se das forças inferiores para germinar e buscar a luz. O esforço é o empenho diário que devemos realizar para que não esmorecemos no caminho. É uma exortação para sermos fortes, corajosos e perseverantes. E também um convite a um esforço físico e moral para superar os desafios que são inerentes ao processo de evolução, mantendo a esperança e o bom ânimo, mesmo diante das vicissitudes. Só assim veremos a luz. E assim, como a semente da matéria que pelo processo de fototropismo, que é um comportamento de crescer em direção à luz solar, nós, seres humanos, também somos atraídos em direção à luz, num processo chamado deotropismo. Como nos diz Joana de Ângeles, nos fala que é a consciência de Deus. Outro aspecto que queremos abordar é o das provas e as dificuldades no caminho, que assim como a planta sofre o assalto de vermes que lhe maculam o seio e a alavancha da lama por força dos temporais, o espírito em evolução enfrenta dificuldades, tentações, provas, incompreensão e às vezes até mesmo isolamento. Jesus não prometeu facilidades. O Evangelho não é convite para termos uma vida de conforto. Não significa ausência de problemas. Jesus foi categórico quando disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." É uma mensagem, mas não é um decreto de sofrimento. Contém tanto um aviso sobre as dificuldades da vida, quanto uma mensagem de encorajamento e esperança, baseada na vitória que Jesus nos convidou para superarmos a nós mesmos. E segundo Joana de Ângeles, as aflições, como processos educativos e ancorados na lei de causa e efeito, são uma realidade da vida terrena e um mecanismo de autoeducação. Devemos enfrentá-las com a certeza da imortalidade e da justiça divina, buscando o autoconhecimento e a reforma íntima para vencer o mundo em nós mesmos, ou seja, superar nossas próprias imperfeições.
A batalha é íntima e muitas vezes solitária, mas nunca sem o recurso à misericórdia e o amor de Deus. A semente que se beneficia e se desdobra no solo fértil enfrenta o problema da terra que a esmaga. Convém lembrar, no entanto, que a sementeira não se realiza em talhões recamados de ouro. O semeador terá que lidar com a terra. Seguindo um pouco mais, vamos falar sobre a fé e a persistência no bem, onde a planta obscura e modesta crê instintivamente na sabedoria da natureza e cresce para o brilho solar para frutificar. A lição para o discípulo é não esmorecer diante dos pesares e das provas. É preciso confiar no poder divino e erguer-se para a luz, que há de nos iluminar as consciências, que são as verdades com as quais muitas vezes, por ignorância, rebeldia ou escolha, nos esquivamos de enfrentar. Persistência no bem é decisão e uma ação corajosa de continuidade, sendo que somente persiste quem já desenvolveu a fé viva, que não é um sentimento ou uma crença cega, mas se traduz nas ações concretas do dia a dia, que nos leva a agir de acordo com a vontade de Deus. E conforme nos orienta Jesus, a fé por si só, se não for acompanhada de ações, é morta. Devemos, então, suportar as adversidades, aprendendo com as dificuldades e confiando em Deus. E, por fim, vamos lembrar da terra boa, daquele coração que já está disposto, dócil. Não significa que atingiu a perfeição, mas já traz as condições favoráveis para que a semente germine e dê bons frutos, que já busca o despertar da consciência. E como nos diz Joana de Ângeles, é um processo lento e profundo, porque se encontra em germe no próprio ser, como a pérola preciosa na concha escura do molusco. A mensagem conclui com a certeza de que através da integração com o amor de Deus, o celeste pomicultor, o espírito chegará à frutificação da verdadeira felicidade. Jesus falou da certeza da vitória, pois que está predito, progresso é lei. E o ponto de vista trazido por Emmanuel é de consolação, pois que tudo é processo, tudo passa, e ao invés de nos classificarmos como normalmente fazemos, entender que a aprendizagem e crescimento se faz em ciclos, e que as quedas não nos definem, mas deve servir de processo de aprendizagem a nos fortalecer para os processos que seguirão. Então, a parábola do semeador não é uma simples história, é um espelho que nos convida a olhar para dentro e perguntar com sinceridade que tipo de solo tenho sido. Porém, devemos lembrar que a responsabilidade do cultivo é obra nossa. Não basta só ouvir o Evangelho, não basta decorar a palavra, ela precisa ser colocada em ação. E como nos orienta Emmanuel, semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. Toda semente produz, a escolha é nossa. E assim, o Cristo saiu a semear. Isso equivale a dizer que o semeador saiu de si mesmo, a desvencilhar-se de todas as concepções de separatividade e egoísmo, a fim de auxiliar e compreender, trabalhar e servir, amar e tolerar, com o esquecimento de si mesmo para a vitória do bem. Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Ao Semeador do Bem, de Maria Dolores. Arar, moldando a gleba empedrada e agressiva. Erguer-se sol a sol na tarefa cativa, servindo por amor, ignorando a quem. Doar tempo, esperança, força e vida, embora suportando a alma ferida na lavoura do bem. Impedir que o serviço retrograde
ouvir de longe o vento e a tempestade de ciclones irados a cair, e proteger as sementeiras novas contra o furor de semelhantes provas, a fim de que produzam no porvir. Sofrer insônia e anseio de alma em chaga, ante os calhaus da senda em que a ideia se esmaga, na defesa da frágil plantação. Ouvir e desculpar, sofreando-se a custo, o sarcasmo cruel do menosprezo injusto, de quem não crê na própria elevação. No entanto, o semeador prossegue enquanto é dia, entoa no trabalho as canções da alegria, ao ritmo da fé que te apoia e te conduz. E, após o anoitecer, nas orações que levas, contemplarás, além, abrindo-se nas trevas, o sereno esplendor da seara de luz. Divino Mestre e amigo Jesus, diante das vibrações do Teu Evangelho, que nos envolvem a alma e o coração, ajuda-nos, Mestre Jesus, amigo, a lembrar da Tua voz serena e doce, asseverando-nos carinhosamente que estarias sempre ao nosso lado por determinação divina. E podemos sentir-te nesta prece, Jesus, assim como a presença dos Teus emissários de luz que jamais nos abandonam. Dá-nos força, Mestre amigo, para continuarmos na tarefa que nos destes, de semear em nossos corações o templo divino da fé viva. Ampara-nos, pois que diante de nossas fraquezas nos ensinastes que Deus proverá em todas as situações. Diante da nossa vontade que titubeia, sê nossa fortaleza, Jesus, que o Teu carinho nos erga para continuarmos caminhando. E, sobretudo, que a Tua voz serena e doce esteja sempre junto aos nossos corações, dizendo da esperança do amanhã, para que tenhamos a confiança de continuar caminhando hoje e sempre, guiados pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pelo Teu afeto. Graças Te damos, Jesus, e contigo damos graças a Deus. Que assim seja.